Olá, Fernando. Fala, Carlos. Olá. Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Está me ouvindo? Tudo certo? Tranquilo. Me ouve bem? Estou te ouvindo bem, graças a Deus. Boa. Tudo certo aqui. Estamos Boa. Então vamos. conectados. Combinado, combinado. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tunnel, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast. Também tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Hoje, 23 de julho de 2020, edição de número 120 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 119 personalidades importantes falando dos temas mais pertinentes e variados. E hoje não é diferente. Tenho a honra de receber aqui ele que é terapeuta, escritor, palestrante, autor dos livros Reflexões Insensatas e As 13 Lições de Ninja e criador também do método Alquimia Pessoal. Fernando Machado, seja bem-vindo e obrigado pela aceitação do convite. Ô, meu irmão, é uma satisfação minha estar aqui, cara, uma alegria estar aqui na tua casa, né? No teu espaço sagrado, né? Nosso agora. É isso aí. Essa tua disponibilidade. Agradecer a tua disponibilidade, o teu convite, né? E a tua iniciativa de estar aí viabilizando espaços, né? Para pessoas divulgarem seus trabalhos, sua mensagem, essa mensagem que precisa chegar nos 4 cantos do mundo, né, cara? Sem interferências e sem barreiras, né? Então, quanto mais canais nós tivermos de pessoas que estejam dispostas a fazer esse trabalho, contribuir com essa grande obra, mais e mais a gente vai ancorar essa energia, essa nova frequência e vai fazer o giro aí do planeta, né? Para um planeta de luz, né? Que a gente tanto almeja, né, amigo? Então, é um prazer estar aqui contigo, cara. Com certeza. Gratidão pelo convite. Prazer todo meu. Você fala de onde nesse exato momento? Bom, nesse exato momento eu estou em Indaial. Né? Indaial é uma cidade que fica do lado de Blumenau, em Santa Catarina. Eu sou de Florianópolis, né? Eu sou natural de Florianópolis, mas desde o ano passado eu moro na Guarda do Embaú, que é uma praia que fica no município vizinho a Florianópolis, que se chama Palhoça. Mas eu estou aqui em Indaial, eu venho para cá toda semana, porque eu tenho minha filha recém-nascida aqui, a Isis, né? Então eu venho toda semana aqui para estar com ela, com a Jaque, com a mãe dela, né? Agora já cheirando a cria, né, Carol? Cheirando a nova cria aí. Então, nesse momento eu estou em Indaial. Uma cidade de colonização alemã, uma cidade muito bonitinha, simpática, ajeitada, sabe aquelas cidadezinhas organizadas assim do interior do estado? Muito legal, muito bacana aqui. Nos falamos recentemente, você falou até que estava aí acompanhando o parto, né, da tua esposa, e eu te pergunto, como é que está a família, como é que está a filhota, tudo bem? Tá tudo maravilhoso, cara, tudo maravilhoso. Ela tá crescendo mais do que a média, né? Já cresceu 4 centímetros em 40 dias. Tá linda, fantástica, cheia de vida, já querendo se comunicar, já com 40. São esses novos seres, né, cara? A gente tanto fala, esses seres da nova era, que ele já vem com outro chip, né? Ele já vem com a outra. Nós somos o Windows antigo, que já está dado, né? Eles já estão as 200 versões à nossa frente. Muito legal, né? Daqui um dia tá te pedindo um iPhone para você já, viu? Rapaz do céu, cara, não vai demorar muito não, viu? Não vai demorar muito não, cara. O negócio é sério. Que bom, desejo felicidade a você e a toda a família e a tua filhota também. Para começar o nosso bate-papo aqui, eu disse aqui no início que você é o criador do método Alquimia Pessoal. E aí eu te pergunto, o que vem a ser esse método Alquimia Pessoal? Bora, meu irmão. Então, vamos para a raiz da palavra, né? Sim. Alquimia significa transformação, né? O sinônimo de alquimia é transformação. Cada vez que a gente transforma algo em outro algo,
ali ocorreu um processo de alquimização, né? Um processo de transformação, um processo alquímico. O método Alquimia Pessoal ele é um curso, na verdade ele não é um curso, ele é um método que engloba um curso, uma palestra e atendimentos individuais. Todos com essa intenção, com esse pano de fundo. E é transformar, então, se o Carlos for participar de um curso, de uma terapia ou de uma palestra do Fernando, o meu objetivo é que o Carlos, nesse trabalho, ele passe por um processo de alquimização. Ele saia do meu curso, da minha palestra ou do meu atendimento mais transformado. Mais transformado no quê? Em Carlos, mais nele mesmo. É te levar para o teu centro de força, para o teu eixo central, para aquilo que é você, para aquilo que te representa, para aquilo que te faz vibrar, para aquilo que faz a tua vida fluir. E quando a gente se encaixa no nosso trilho, a vida flui. Ela não flui quando a gente está desencaixado. O trem é assim, né? Então, o meu objetivo dos meus trabalhos, tanto de um curso, de uma terapia ou de uma palestra, é colocar as pessoas em seus trilhos e fazer com que elas sejam cada vez mais elas mesmas, né? Isso vai gerar um baita de um resultado na vida pessoal, na vida afetiva, na vida financeira, na vida de relacionamento, na vida de saúde física, vitalidade, porque isso é um reflexo de eu estar no meu eixo, no meu centro de força. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou muito fora disso, aí vem os problemas. Aí vem o que a gente chama de doença, vem o que a gente chama de depressão, de angústia, de caos, de desordem física, mental, emocional. Isso tudo também é uma consequência de eu estar distante de mim mesmo. Então, o objetivo do grande objetivo do método Alquimia Pessoal é essa reaproximação do ser com ele mesmo, através de ferramentas práticas, coisas de dia a dia, coisas que eu vou ensinar lá no curso, para as pessoas utilizarem, colocarem em prática no dia a dia. Essas ferramentas, esses processos vão fazendo esse trabalho de reaproximação. Tá rolando um barulho aí, não sei se é daqui do celular, ou se é do teu. Eu tô ouvindo um chiado, assim. Tá chegando bem, sua imagem tá boa, eu tô ouvindo um chiado. Vamos continuar, daqui a pouco melhora. Eu te perguntei isso como primeira pergunta, e eu gostaria de saber o seguinte, quando é que você começou a desenvolver esse trabalho aí por essa área? Porque você é bacharel em Educação Física, Esporte, se especializou em Gestão de Marketing Esportivo, professor, foi atleta. E aí eu te pergunto, você foi atleta de quê, rapaz? De futebol. Ah, é? Fui jogador de... Você jogou? Fui jogador de futebol. Sim, joguei aqui nos clubes, eu joguei você conhece os clubes aqui de Santa Catarina? Avaí, Figueirense? Sim, o Avaí é do Guga, por exemplo, entendeu? Isso, Avaí é o time do Guga. Eu joguei no Avaí. Então, tive minha passagem como atleta no Avaí. Aí, naquele meio tempo de ser atleta novo, meninão e tal, a minha estava ainda jogava futebol, a carreira não tinha decolado. Naquela época também, né, Carlos? Assim, hoje, o jogador do Avaí, que é um clube, vamos considerar em nível Brasil aí, de médio para baixo, por ali, né? Não é um clube de grande expressão. Mas hoje o jogador do Avaí ele não ganha menos do que 30, 40 mil reais por mês, né? Então o futebol vive uma outra realidade, né? Quando eu jogava, eu ganhava 2 salários mínimos. Eu lembro quando eu já tinha uma filha, né? Eu tenho uma filha de 23 anos hoje, que está aqui comigo, inclusive, em Indaial. Então, na época eu ganhava 2 salários mínimos e às vezes ficava 4 meses sem receber salário. Com um filho pequeno, cara, como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia dar continuidade a isso? Aí até que um dia meu pai me deu um encostão na parede e falou assim, cara, tu não é filho de pai rico, eu não vou conseguir dar conta, tu tem uma filha pequena, vai à luta, cara, futebol não tá dando. O que tu vai fazer? Aí eu tava no meio da faculdade de Educação Física, eu falei, pai, você tem razão, vou parar com esse negócio de ser jogador de futebol, vou me formar, vou trabalhar, daí arrumei emprego em escolinha de futebol, em escola de educação infantil, e ali eu fui indo, cara. Aí eu fui indo, construindo uma carreira dentro do futebol, que foi muito legal, durou até os 36 anos, mais ou menos, 37, até que eu passei por uma série de transformações, alquimias internas, que me levaram a 2 anos de depressão, de síndrome de pânico, de estresse, zerei financeiramente, zerei emocionalmente, fiquei doente fisicamente,
tive muito problema emocional durante 2 anos. E após esses 2 anos, foi o período que eu ressignifiquei toda a minha vida. E aí, depois desses 2 anos, eu comecei vagarosamente a construir esse caminho que eu estou agora, né? Já fazem aí 8 anos, basicamente desde 2012 em diante, eu estou construindo essa nova caminhada e ela está no processo de construção, né? Não, acho que não vai parar nunca, né? É um processo contínuo e ininterrupto, né, cara? Você acha que, por exemplo, o nosso processo de autoconhecimento ele é infinito, Fernando? Não é infinito, porque em algum momento a gente vai... Até ontem eu falei na minha live, toda quarta-feira eu tenho uma live, né? E eu falei um pouco dos mestres, né? Os mestres ascensionados, os seres perfeitos. Nós estamos num grande... Na verdade, o que nós somos, né, Carlos? Nós somos todos nós, os 8 bilhões de seres que estão hoje encarnados na Terra, com corpo físico, fisicalizados, e os tantos outros bilhões de seres que também vivem na Terra, né? A gente tem uma visão errônea, a Terra tem 8 bilhões de habitantes. Não, a Terra tem 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas a população da Terra é muito maior do que isso, porque existe muito mais espíritos não encarnados, mas que não deixam de viver na Terra, por não estarem encarnados, eles estão na psicosfera da Terra, nos planos um pouco mais sutis, mas eles continuam vivendo na Terra. Então, aproximadamente aí, a população do planeta Terra é 30 bilhões de pessoas, 30 bilhões de almas. 30 bilhões. Dessas 30 bilhões. Dessas 30, 8 estão em corpo físico e outras 22, aproximadamente, não estão. Então, isso é um processo de expansão contínua até nós nos tornarmos seres perfeitos que não precisam mais da experiência da matéria. Então, infinito não é, mas o caminho é muito longo até a gente atingir isso. Até a gente atingir o estado de homem perfeito, de ser perfeito. Ou seja, nós nos juntamos novamente à nossa centelha divina. Aí, a partir daí, não precisa mais evolução. Nós voltamos a ser Deus, que é aquilo que nós somos originariamente. Mas até lá é um caminho longo, distante. E quando a gente chega lá, a gente não para de trabalhar. A gente continua trabalhando. Mas em prol daqueles que ainda não alcançaram essa dimensão, essa consciência, essa expansão. Como faz o Cristo, como faz Mãe Maria, como faz os arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Mãe Kuan Yin, todas essas divindades que a gente conhece, são almas, são essências, são energias que já alcançaram a perfeição, mas continuam trabalhando pela evolução dos seus irmãos, que é assim que eles nos tratam, né? E para eles, nós somos irmãos menores, irmãos que ainda não conseguiram atingir o estágio consciencial que eles já atingiram. Então, eles trabalham para que a gente faça o mesmo caminho que eles já fizeram. E esse é o processo de evolução. Todos nós vamos chegar lá um dia. Quando? Não sei, meu amigo. O caminho é longo. O que você está falando, por exemplo, é espiritualidade ou religiosidade? E aí eu emendo uma segunda pergunta. Essa sua fala não tem um pouco a ver, por exemplo, com a doutrina do espiritismo, por exemplo, da reencarnação? Bom, primeiro, né? A primeira pergunta que fez, espiritualidade ou religiosidade? Espiritualidade, né? Tudo que eu falo tem relação com... a gente tem um termo também para isso chamado universalismo, né? Universalista. O que tu é, Fernando? Um universalista. Uma pessoa aberta a uma série, a uma gama de conhecimentos, não me fecho para nada, mas não me vinculo a nada. Já me vinculei, já fui da Igreja Católica, já frequentei Centro Espírita, já fui da Saint-Honoré, já frequentei várias coisas. Já me vinculei a várias coisas. Hoje não me vinculo a mais nada. Mas estou aberto para que um padre tem para me dizer, para o que um palestrante espírita tem para me dizer, para o que um budista, um hinduísta tem para me dizer. Não estou fechado para nada. Isso é um universalismo, né? Religiosidade é uma coisa mais dogmática, né? Eu sou católico, então eu acredito nos dogmas que prega a Igreja Católica, ou o Espiritismo, ou o Budismo, ou o Islamismo, né? Então, a religiosidade é mais segmentada. Espiritualidade é amplo, é aberto. E universalidade é ainda mais amplo. E a segunda, qual é a segunda pergunta, Carlos?
Não, a minha pergunta é se a tua fala não pode ser entendida, por exemplo, como o que o Espiritismo, por exemplo, prega, que é reencarnação. Então, o que a doutrina espírita prega está dentro disso, né? Está dentro mas não é isso, né? O que a gente fala. Eu vi que o Vitor entrou aqui. Daqui a pouco eu tenho uma live com o Vitor. Saindo da tua, eu tenho uma com o Vitão aqui. Estamos aí, né? Estamos aí para espalhar essas boas novas, Sempre, né, cara? sempre. O que a gente fala sempre, irmão, assim, eu, Vitor, Vanessa, Carlos, as pessoas um monte de gente aí que tá nessa linha de frente, trabalhando, né? A gente trabalha exaustivamente nisso. Isso a gente come, vive, respira isso. Porque nós estamos comprometidos com esse grande questão da consciência, né? Tudo isso que a gente fala não está impregnado de uma série de conhecimentos, mas não é um conhecimento em si. Então, assim, tem relação com o Espiritismo? Tem, com muitas coisas que o Espiritismo prega. Com outras, já não. Eu, por exemplo, tenho dogmas, existem dogmas do Espiritismo que eu já não compactuo, que eu discordo. É uma doutrina que eu acho fantástica. Eu vou te falar assim, se baixasse uma lei no universo, no planeta Terra, que agora tem a lei da máscara, né? Tem que usar máscara, beleza. Então, não tem opção. Tem que usar máscara. Não dá para entrar no supermercado sem máscara, você não entra. Ok. Se baixasse uma lei dizendo assim, você tem, Fernando, que escolher uma religião, daqui por diante não pode mais viver se não tiver uma religião. Você tem que escolher uma e se vincular a ela. Eu escolheria o Espiritismo. Eu, Fernando Machado, de todas que eu já conheço, eu não conheço todas, mas de todas que eu conheço, eu escolheria o Espiritismo. Ela é a que mais se aproxima daquilo que eu acredito. Mas existem coisas ali dentro do Espiritismo que eu não compactuo. Então, eu só entraria se fosse obrigado mesmo, se fosse uma lei, né? Mas isso não tira a admiração que eu tenho pela doutrina espírita, principalmente pela questão da caridade, de olhar o outro, o ser humano como irmão e estender a mão na prática, na matéria, né? Eu acho muito legal assim, o trabalho do Espiritismo. E muito legal a doutrina também. Mas tem algumas coisas que para o meu sistema de crença não bate mais. Então, mas tem relação com o Espiritismo. Mas não é Espiritismo. Okay? Você acredita, você falou agora há pouco aí que somos aí em 30 bilhões, é isso que você falou? 30 bilhões de seres, é isso? Aproximadamente. Aproximadamente. 30 bilhões de E pela sua fala, todos nós um dia nos tornaremos bons, nos tornaremos seres perfeitos, algo assim. Aproveitando até a pergunta de alguém que comentou aqui, pensando por esse lado, não existe então uma punição eterna? Não existe, eu vou citar a expressão popular, por exemplo, condenação ao fogo do inferno? Não, isso é uma fantasia que foi criada, né? Isso é uma das armadilhas, das amarras do sistema, né, da Matrix, para nos manter devedores, para nos manter vibrando na energia do medo, né? E a energia do medo é aquela que mais se adequa a um plano de manipulação e controle, né? Se eu imponho medo, as pessoas falam e seguem, não por respeito, não porque elas acreditam naquilo que eu falo, mas por medo. Então, a humanidade, de uma forma geral, né, é muito pequeno hoje, Carlos, o percentual de pessoas que não vibra no medo, né? Então, as pessoas vivem reproduzindo baixa autoestima, falta de poder pessoal, elas se permitem crescer dentro de si um senso de não merecimento absurdo, o que leva elas a colherem os frutos disso, né? E enquanto isso, o sistema manipulador e controlador, que a gente vai chamar de Matrix, de Cabala Negra, de Illuminati, dá o nome que quiser, né? Mas, fato, existe um sistema controlador e manipulador que se
beneficia das pessoas viverem com medo. Se o medo acabasse amanhã, o controle acabaria imediatamente. Uma coisa está completamente vinculada à outra. E não existe ferramenta mais eficaz para colocar medo numa população do que a ideia de um Deus que pune, de um Deus que te castiga, de um Deus que te condena eternamente se você não estiver todo sábado ou todo domingo aqui, prestando continência e rezando a cartilha, fazendo as coisas que a gente diz que tem que fazer, não fazendo aquilo que a gente fala que não pode fazer. Esse é a grande arma do sistema, né? Por isso que igreja e governo sempre trabalharam juntos. Desde que eles descobriram isso, eles trabalharam juntos, né? Porque o poder se você não tiver o poder dos campos emocionais, mentais e espirituais, você não tem o poder absoluto das pessoas. Tem um filme que eu já vi assim mais de 300 vezes, que é o Profecia Celestina, que fala, uma hora o cara fala assim, ele está discutindo com um general, aí o general fala assim, eu não aguento mais aquele padre, porque o padre está vinculado com eles. Então, mas o padre, ele é meio arredio, eles não conseguem ter uma relação bacana com o padre, aí o general fala assim, eu não aguento mais aquele padre, ele tá atrapalhando o nosso mecanismo. Aí ele assim, mas nós temos que trabalhar com ele, porque nós podemos controlá-los a certo ponto, mas eles controlam suas almas. Então, ali naquela frase, naquela fala, ele diz assim, nós não podemos fazer nada sem o auxílio deles, porque quem vai colocar o medo de uma punição eterna, o nome do filme, Micaela, é A Profecia Celestina. É um filme antigo, tem um livro também, é sensacional esse filme. Então, ali nessa fala, ele demonstra muito o poder do dogma, do medo que é imposto. E isso, Carlos, assim, a gente virou, estamos em 2020, mas, assim, é gigantesco, esmagador o número de pessoas que ainda vive sob uma raiz de medo, né? E de medo mesmo de punição, dessa punição divina que você colocou ali há pouco, né? Então, assim, nosso grande trabalho, em primeiro lugar, é se desvincular disso, né? Se desvincular desse sistema controlador, manipulador, que vai usar o medo, que vai usar a falta, vai usar a carência, vai usar o vitimismo, vai usar uma ideia completamente falsa do Cristo, né? Vai querer te passar a ideia do Cristo crucificado, morto, sofredor, aquele que morreu por ti, Carlos. Então você tem que se ferrar, porque se você quer honrar se você se diz cristão, o Cristo morreu por ti lá na cruz, cara. Então você tem que se ferrar. Agora é uma questão de honra você se ferrar por ele. Então isso foi colocado de uma forma tão forte, tão impactante, né? Que todos nós praticamente trazemos essa raiz e a gente precisa trabalhar isso para liberar isso do nosso sistema de crenças. Senão a vida não anda. Se não tirar isso do sistema de crença, a vida não anda. A Cristina Santo pergunta, o que você acha da Bíblia Sagrada? É um livro fantástico, é um livro sagrado, sem dúvida nenhuma, né? Porém, acho que não é novidade para ninguém, né? A Bíblia que nós temos hoje, ela não é inventada, só que ela é muito limitada, né? Existem centenas de livros que a gente chama de evangelhos apócrifos que foram deixados de lado, né? Quando Constantino, 325 depois de Cristo, Conselho de Nicéia, ele percebeu que o cristianismo cresceu tanto, aí de novo, vamos para o governo e igreja trabalhando juntos. Constantino percebeu uma coisa, cara, esse negócio cresceu demais, as pessoas não adoram mais os deuses, que era a religião do Império Romano, né? O panteísmo, né? Eles Deus trovão, a deusa, um monte de deuses, né? Aí o cristianismo cresceu pra caramba, cresceu. Tinham muitas reuniões, pessoas que se reuniam para falar do Cristo, para multiplicar os ensinamentos do Cristo. E isso eram as igrejas, eles chamavam isso de igrejas. Igreja nada mais era do que uma reunião de pessoas que se reuniam num portão de uma praia, numa praça, numa esquina de um grande centro. Eles se reuniam e falavam de Cristo. Isso era uma igreja, né?
Constantino viu igrejas, 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 igrejas crescendo para tudo que é lado. E cada igreja tinha um representante, tinha uma pessoa que comandava as reuniões. O que Constantino viu? Nós não vamos conseguir mais governar daqui para frente se a gente não se vincular a essas pessoas, porque eles estão muito numerosos. Nós vamos perder o controle, porque nós não estamos no controle das suas almas. Aí o que Constantino fez? Se converteu para o catolicismo. Não para o cristianismo, né? Sob a desculpa de que tinha dormido e tinha visto uma cruz antes da batalha. A cruz se apresentou para ele num sonho e ele foi para a batalha e venceu a batalha. Aí, por isso, ele se tornou cristão. Mentira! Ele se tornou cristão, ele inventou isso, e ele se tornou cristão por conveniência política. Aí, o que ele fez? E quando ele se torna cristão, ele manda chamar o representante de cada igreja, de cada reunião, e faz um grande concílio, uma grande reunião, e estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí ele elege um Papa. E a partir dali, o Papa está sob o poder do Império Romano. Agora ele tem que ditar, a Igreja e o Império começam a trabalhar juntos. Então, o que na época de Cristo era motivo de morte, falar de Cristo, os romanos matavam, né? Perseguiam e matavam, agora nós estamos trabalhando juntos. É igual o PT e o PSDB, eles juntos, cara. É mais ou menos isso, né? Eles se odeiam até que, opa, tem alguma coisa aqui pra gente fazer. Conveniente. Junto. Então vamos trabalhar. Conveniência. As igrejas usam muito a questão do falar em línguas estranhas, que está na Bíblia, mas segundo eu já li alguns textos sobre isso, isso vem um pouco da questão de que foram reunidos ali apóstolos com pessoas que falavam outras línguas e por isso criou termos línguas estranhas. Hoje as igrejas professam isso como uma inspiração divina. É um equívoco também, Fernando? Carlos, assim, eu tenho pouca experiência prática sobre isso, tá? Eu vou te falar o que eu acho. O que eu acho pelo que eu já vi, pelo que eu já presenciei, pelas pessoas que eu conversei. Eu estou há muito tempo nesse caminho, então eu vou dar uma opinião baseada, uma Sim, opinião, claro. Não é uma verdade aqui, tá? Eu acredito nesse dom de falar em línguas, é um dom do Espírito Santo que vem, mas vem para poucas pessoas. E isso, às vezes, é multiplicado de uma forma efusiva, de uma forma equivocada, mentirosa, é estimulado de forma, assim, até perigosa. E muita gente acha que na hora lá porque, cara, tudo influencia. Ambiente, egrégora, música, volume do som. Você começa a entrar num estado de transe e começa a ser influenciado pela egrégora, pela energia que ali circula, e daqui a pouco você acha que está recebendo e está falando uma língua do Espírito Santo. E não é. Mas tem pessoas que recebem, de fato, eu acredito que sim. Eu conheço pessoas que têm esse dom de falar em línguas, que eu acredito plenamente nela. Agora, sim, que 80%, sei lá, não sei o número, mas assim, grande maioria de pessoas que, não só esse dom de falar em língua, vamos falar de canalização, vamos falar de muita gente recebe uma inspiração, e é uma inspiração porque a pessoa tá inspirada, ou ela está inclinada, está estudando sobre aquilo, e ela acredita que ela recebeu uma canalização direta de um ser de luz. Muitas vezes não é. Muitas vezes é apenas um estado inspirado que a pessoa está e concebeu uma ideia, ela mesma, ela própria, né? Não necessariamente é uma canalização. Isso acontece muito nessa linguagem, nas línguas estranhas também. Apesar de eu acreditar que existe. Eu te pergunto o seguinte, a humanidade está um tanto quanto distante da espiritualidade? E se sua resposta for sim, eu gostaria que você explicasse como fazer essa ponte. Então, aí vem a nova espiritualidade que a gente fala tanto, que na verdade não é nova. É a antiga espiritualidade que está voltando, né? Bom, a humanidade está longe da espiritualidade, eu acho que já estivemos muito mais longe, Carlos. Eu tenho uma visão otimista a respeito disso, tá? Principalmente agora em épocas de pandemia, de isolamento,
muita gente de 40, 50, 70, 80, 90 anos, pela primeira vez, parou para pensar na vida. Não nas contas, não no trabalho, mas na vida. O que a vida simboliza, o que ela significa, o que eu estou fazendo aqui. Assim, um número gigantesco de pessoas ao redor do mundo está fazendo essa pergunta pela primeira vez. E essa é a pergunta crucial para o início de uma caminhada espiritual consciente. Então, hoje, muito mais pessoas do que há poucos meses atrás estão voltados para a espiritualidade. Estão começando a dar os primeiros passos. Então, nós estamos mais perto disso do que nós jamais estivemos. Essa é a visão que eu tenho do todo, do quadro, tá? O cenário, assim, é positivo. Eu vejo o cenário como positivo. Apesar de nós olharmos para o mundo à nossa volta e a gente enxergar o caos, né? Mas o caos sempre vai preceder a ordem. Isso sempre foi na história da humanidade. Sempre, e na nossa vida, se a gente parar para prestar atenção, na nossa vida individual, pessoal, sempre que a gente teve um grande momento, um momento de luz, de salto quântico, ou de um grande evento na nossa vida, se a gente voltar um pouquinho antes, a gente teve um período difícil, um período de transição para aquele algo. E acredito piamente que nós estamos falando isso, nós estamos vivendo isso, né? Então a espiritualidade, eu acho que ela está muito mais próxima e ela está muito mais na nossa realidade hoje do que ela estava há um tempo atrás. As pessoas estão se voltando para as questões essenciais da vida como nunca se voltaram. Os dogmas religiosos, eles afastam as pessoas da espiritualidade? A verdadeira espiritualidade, sim. A não ser que a pessoa frequente uma igreja, não tem problema nenhum, eu sempre falo isso, não é um problema ser católico, ser evangélico, ser espírita, e se amanhã eu estiver lá na tua cidade, tu me fala assim, Fernando, vamos lá no centro espírita comigo, eu estou frequentando ali, vamos naquela palestra, vamos lá, Carlos, não tem problema nenhum com isso, né? E eu acho que os dogmas, eles são muito importantes durante um período da nossa trajetória. Em algum momento, vai deixar de ser. É natural, faz parte da caminhada. Em algum momento, a criança vai aprender a pedalar com rodinha. Daqui a pouco, a rodinha não é mais necessária. A religião é como se fosse uma rodinha. Você precisa de um amparo ali para poder seguir em frente, senão você não vai. Se tirar aquela rodinha, a criança cai. Então, a religião tem muito esse aspecto. Ela só te afasta da verdadeira espiritualidade quando você se torna ferrenho. Quando você se torna... aqui é a verdade e nada além disso é verdadeiro. Tudo que está além dessa caixinha que eu acredito que é a coisa mais verdadeira do mundo é real. É tudo mentira. O católico dizer que tudo que não é católico não presta. O evangélico dizer que tudo que não é evangélico é coisa do diabo. E isso afasta as pessoas da espiritualidade. Agora, aquele católico que professa a sua fé e respeita, e inclusive incentiva o amigo que está indo lá na igreja evangélica e que fala, poxa, isso está me fazendo muito bem. Aí o católico fala, cara, poxa, então continua. Se está te fazendo bem, é porque está te aproximando de ti mesmo, porque essa é a verdadeira função da religião, né? Então, a pessoa que está dentro de uma corrente dogmática, de uma religião, que tem essa visão ampliada, ela não é prejudicada pelos dogmas. Agora, aquela que vira fanática aquela ali está se afastando de Deus ao invés de se aproximar. Então, é a maneira como a gente atua lá dentro, e não o estar ou não estar. Você acredita no avivamento tão citado pelas igrejas? Eu não sei direito o que significa esse termo, Carlos. Me refresca um pouco. Na verdade, as igrejas citam muito isso com o avivamento como uma espécie de ressurreição, de arrebatamento de Jesus Cristo. Aquele processo de tarde, né? Assim, Carlos, eu nunca vivi isso presencialmente. Eu nunca estive num evento em que isso estivesse acontecendo, porque se eu tivesse vivenciado isso, eu poderia até dar uma opinião sobre, né? Porque é muito mais do que eu sinto na hora, que vem para mim como verdade ou como não verdade. Mas, sinceramente, isso aí devo ter visto alguma vez em televisão. Então, pode ser fruto de uma catarse coletiva, de um frenesi, de uma estimulação por parte de alguém que tem o dom da oratória? Pode porque existe.
isso, né? Agora, assim, pode ser que seja uma energia real que esteja circundando ali, também pode, porque as coisas que acontecem no universo da espiritualidade são muito fantásticas, né? Quando a gente começa, eu já vi muita coisa fantástica acontecer, e muita coisa já aconteceu comigo, de forma que não há contestação, né? Então, assim, eu não estou num lugar para dizer assim, isso é invenção de um autor. Não posso falar isso, né? Não tenho conhecimento para isso, e nem experiência para isso. Não vivi isso. Você trabalha com as questões das curas espirituais também? Como é que você passa isso para as pessoas em teus cursos e tuas palestras? Então, amigo, as- a- eu gosto mais do termo cura quântica, né? Cura metafísica, porque a cura espiritual ela dá uma conotação dogmática, né? Que a gente está usando alguma coisa religiosa ou alguma e não é. Na verdade, assim, o terapeuta ele trabalha com ele é um médico das questões metafísicas. Existe até um termo hoje para isso, que é astronomia médica, né? Então, o médico físico lá, o que se formou na faculdade de medicina, ele vai olhar ele vai te examinar, ele vai fazer uma anamnese, vai pegar os indicativos através de exames das tuas valências físicas, né? Um terapeuta ou um médico metafísico, ele vai fazer o mesmo diagnóstico, a mesma anamnese, ele vai ter as mesmas referências, só que numa versão metafísica, naquilo que os aparelhos não medem. Então, é necessário uma capacidade de discernimento, de sensibilidade expandida, né, maior. Então, não é uma faculdade que vai te dar isso, uma faculdade não dá isso, né? Então, existem cursos que vão te melhorar, mas um terapeuta ele já nasce terapeuta, né? E aí ele pode fazer cursos para aprimorar a sua capacidade de cura. Mas o que a gente faz, cara, a gente leva a cura, a mesma cura que o médico leva, só que nós usamos uma abordagem diferente. Nós usamos uma abordagem não física. Nós vamos para o metafísico. O termo meta é transcender, né? É ultrapassar. Então a gente ultrapassa as barreiras do plano físico. Então a gente leva a cura emocional, a cura física, inclusive, a cura mental, a cura espiritual, a cura de relacionamentos, a cura de situações de vida, através de uma abordagem não material, não física. Então, o médico atua no corpo físico. Nós atuamos em todos os outros corpos, menos no físico, né? Nós atuamos no corpo emocional, no corpo mental e no corpo espiritual, né? Em memórias passadas, em realidades paralelas, e atuamos em eliminação de chip, de implante, de forma de pensamento, de crenças limitadoras, uma série de coisas. Só que essas origens de males, porque isso dá origem para doenças, inclusive físicas, elas, na maioria das vezes, não estão no físico. Quando chega no físico, ela é a manifestação final. Ela já ocorreu nos outros planos. Então, o terapeuta atua nesses outros planos. Por isso que, quando alguém fala assim, eu acho que vocês não deviam, e a gente escuta isso, cara. As pessoas não querem saber que a gente é um profissional que está levando um trabalho, né? Eu acho que isso é um dom que vocês receberam de Deus e vocês não deveriam cobrar por isso. É a mesma coisa falar isso para o médico. É a mesma coisa, só que ele trabalha no físico e nós trabalhamos nos outros, não físicos. Chegar para o médico amanhã e dizer assim, que eu vou levar minha filha e dizer, eu acho que o senhor não deveria cobrar a consulta, porque esse dom da medicina, da cura, você recebeu de Deus. O cara vai olhar e vai me expulsar do consultório, o que esse maluco está fazendo aqui? Né? É a mesma coisa que fazem às vezes com a gente, né? Essa visão distorcida. Nós estamos levando cura, nós estamos tratando, nós somos médicos, metafísicos. Trabalhamos com outras porções, em outros níveis de cura, né? E todos os dons, né, ainda usando essa analogia, qual foi o dom? Você trabalha com comunicação, né, cara? E quem é que você recebeu esse dom de comunicar? Entendeu? Não veio do nada. Você recebeu um dom e você faz uso desse dom para viver sua vida. E para a sua vida ser vivida,
você precisa, de alguma forma, quantificar isso. Você precisa vender o seu produto. Ou seja, em algum momento você vai ter que vender. Não é bem o que você faz. Trocar o seu dom, quantificar ele, para que a sua vida seja viabilizada e você possa, através disso, cumprir o seu papel, que é comunicar. Se isso não tiver uma via de entrada de recursos materiais, você não tem como manifestar o teu propósito, porque você precisa tirar de algum lugar, né? E assim são todos os terapeutas, assim são os músicos, assim são ele precisa comercializar o seu dom da música, o artista plástico, o comerciante, o professor. Agora você falou, por exemplo, aí em curas, assim, quando a pessoa atinge um extremo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala, por exemplo, que é necessário, às vezes, haver uma cura em outros planos, né? Assim, podemos citar aqui a depressão, por exemplo, baixa autoestima, que quando a pessoa, por exemplo, chega ao ponto de cometer um suicídio porque ela não teve essa cura espiritual em outros planos, assim? Com certeza. A depressão, na verdade, uma pessoa que chega num ponto de cometer um suicídio por depressão, cara, muita água passou embaixo daquela ponte até ela cometer o ato. Mas, assim, são anos, geralmente anos e anos e anos, de esse pensamento estar rondando a mente dessa pessoa. E sim, na grande maioria desses casos, isso se originou em outro plano e não aqui no físico. Porque, assim, a gente pode olhar com um olhar superficial e dizer assim, fulano de tal tirou a própria vida porque a esposa, ele era apaixonado pela esposa, ele tinha 2 filhos com ela, e ela terminou com ele e se casou com o vizinho dele no dia seguinte, ele foi lá e tirou a vida. E quando a gente atribui a esse ato, né, a gente está olhando para o pontinho num quadro gigantesco. A gente está olhando para o pontinho e dizendo assim, ó, foi esse ponto que fez com que o fulano fosse lá e tirasse sua própria vida. Mas é uma visão muito limitada. Para ele ter feito isso, ele tinha necessariamente uma tendência suicida, que já vinha sendo, que já vinha rondando esse ser frequentemente há vidas, né? Não surgiu agora. Aquilo foi apenas o gatilho que fez com que ele fosse lá e tirasse. Ele precisava de um gatilho para fazer isso. E ali, na casa dele, se não fosse a mulher, seria a quebra da empresa no ano seguinte, seria, enfim, e tem gente que faz isso até porque o time de futebol perdeu a final. Existe, né? Então, não dá pra gente olhar e dizer assim, poxa, o cara foi lá e tirou a própria vida porque o Flamengo perdeu o clássico pro Fluminense. Né? Aquilo ali foi o gatilho que o cara precisava para colocar em prática algo que a alma dele trazia, mas que não tinha sido trabalhada. E a terapia pode trabalhar isso. Né? Os processos terapêuticos que existem podem trabalhar isso e muitos suicídios não são realizados, não são efetivados, porque pessoas e mais pessoas confiam suas questões não físicas nas mãos de bons terapeutas. Então, o bom terapeuta ele faz, inclusive, isso. Ele viabiliza, ele facilita processos de vida, ele leva pessoas para estados mais elevados de consciência, que se ele não estivesse nesse estado mais elevado de consciência, ele chegaria às vias de fato de tirar a própria vida. Ele não tira por quê? Porque ou uma religião pode fazer isso. Uma religião também, quando ela faz o seu papel, ela pode te levar para esse nível de consciência que vai impedir de fazer de realizar um ato tão cruel consigo mesmo como o ato de tirar a vida, né? Mas uma terapia bem feita também. Por quê? Porque isso estão nos níveis não físicos, mentais, emocionais, espirituais, dessa vida ou de outras, né? De passadas, de paralelas. Aí se a gente entrar em vida paralela, aí o papo vai ficar... O Jacó diz aqui, creio que o avivamento foi a palavra que o entrevistado terminou de falar quando diz que paramos para rever nossos conceitos, como ele mesmo falou do pessoal que estão olhando para o lado espiritual. Esse sim é o grande avivamento. A Carla diz aqui, depressão é triste, estou curada, gratidão. Que bom ouvir isso de alguém que
Querida Que, Carla, Ontem eu fiz uma live inspirada numa postagem da Carla. Ela fez uma postagem que eu achei fantástica, até comentei no post dela. E ontem eu fiz uma live baseado na. Até falei isso para ela que hoje. legal. E gratidão aí, Carla. Dando essa gratidão agora publicamente, né? O Rodrigo está fazendo uma pergunta legal aí, Carla. Rodrigo, tá lá em Alagoinhas, Bahia, terra boa. Conhece a Bahia, ô Fernando? Eu sou apaixonado, eu tenho terreno na Bahia, cara. Você é um fazendeiro, então, do Nordeste. É um fazendeiro. Tem um terreninho lá. Que bom. Ele lá. diz o seguinte, Rodrigo, Fernando, você acredita que estamos passando por uma faxina espiritual por conta dessa Covid-19? É válido dizer que iremos melhorar por essa pandemia? Com certeza, Rodrigo. Não tenho dúvida disso, meu irmão. Mas, assim, quando a gente faz faxina em casa, né? Durante 2, 3, 4, assim, você acorda lá um domingo de manhã, aquele sol, hoje eu vou fazer aquela faxina na minha casa. Cara, durante a faxina, cadeira virada para cima, os tapetes na rua, tudo no chão, tira os livros da estante para passar pano, tira as roupas do guarda-roupa para jogar, para doar aquilo que não serve mais, vira uma zona, né? Durante a faxina, o processo de faxina vira uma zona. Cara, assim está acontecendo no planeta. Nós estamos passando por uma grande faxina. Só que enquanto a gente estiver passando por ela, a gente vai olhar para o lado e vai dizer assim, meu Deus do céu, cara, esse mundo não tem mais jeito. Mas isso é uma visão distorcida. É a mesma coisa a gente olhar para a nossa casa no dia de uma faxina e dizer assim, essa casa não tem mais jeito. Você vai, depois da faxina, você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó, putz, cara, que casa bonitinha, cheirosa. Aí a gente não quer nem nem usar um copo, né? Para não sujar a pia. Quando depois o planeta vai ficar assim. O planeta Terra vai ficar assim depois que a gente passar por essa transição, que não é agora, não vai ser agora, meses depois que acabar o Covid, não é isso. Mas o Covid, ele está sendo um grande acelerador desse processo. Isso sem dúvida nenhuma. Deixa eu voltar aqui para a questão da energia. Me veio aqui a Cuca, uma lembrança aí. É muito comum ouvirmos falar sobre anjo da guarda. Ah, meu anjo da guarda me livrou. Meu anjo da guarda não me livrou, algo do gênero. Isso está ligado à falta de energia positiva também? Explica isso? Tem uma explicação para isso, Fernando? O acreditar no anjo da guarda? Não, o anjo da guarda é real. É uma energia real que todos nós temos, nos amparando, nos guiando. Assim como guias, mentores, que são familiares, geralmente, familiares nossos, ancestrais, que assumem a nossa guarda, eles estão lá no plano espiritual, e nós estamos aqui no plano terreno. Opa, deixa que eu vou lá cuidar do Carlos. Com certeza tu tem no teu entorno um tio, um avô, algum ancestral que te acompanha nas tuas coisas do dia a dia. Assim como tu tem um anjo, assim como tu tem outros mentores de outras dimensões, de outras comunidades, né? Vamos chamar de ET, não é bem o termo correto, mas estelares, seres estelares. Né? Todos nós temos essas mentorias. Então, o anjo da guarda é algo real, ele existe, né? Não é uma alegoria, não é uma fantasia, né? E dentro das coisas maravilhosas que eu falei aqui há pouco, que eu já pude vivenciar nesse cenário espiritualista, uma das coisas que eu já vivenciei foi contato com anjos. E eles são reais, eles só não são hollywoodianos como a gente imagina eles. Isso não é real. Pô, agora, né? agora você me quebrou, rapaz. Não, eles não são daquele jeito, né? Todos eles loirinhos, cabelos encaracolados e olhos azuis, quase transparentes, com aquele rostinho, aquela pelezinha branca, alva, né, dessa parede. Não, isso é Hollywood puro, né? Existem, assim, anjos da guarda negros, afros, hindus, asiáticos, louros, índios, de todas as espécies, né? Primeiro que, assim, quando você chega num patamar de anjo, você já não tem mais forma física. Você assume uma forma física quando você precisa fazer um trabalho no plano físico.
Então, quando você precisa influenciar a esfera física, ou você pode usar, ou o anjo usa um intermediário, ou se ele mesmo vai aparecer, se apresentar para alguém, e isso acontece, só que é muito raro, cara. As pessoas falam o tempo todo, recebi o anjo, visão do anjo. Não é assim que acontece, gente. Porque não é porque tem algumas pessoas que são especiais e outras não são. Não é por isso. É porque para a gente ser possível do nosso campo ser alcançado por uma frequência angelical, nós temos que estar num patamar de frequência muito alto. Por questão de ressonância físico. Não é porque ele gosta mais do Carlos do que do João. Então ele vai aparecer para o Carlos porque o Carlos é meu amigo e o João não é. O Carlos é da minha galera. Não, é porque a frequência do Carlos permite o acesso de uma frequência alta como a frequência de um anjo. Aí, quando ele precisa aparecer para o Carlos, ele assume uma imagem para aparecer para o Carlos. Ele não tem imagem. Ele assume, ele veste um corpo para aparecer para o Carlos. Geralmente, o corpo que o Carlos tem idealizado do que seja um anjo. Como é que Carlos acha que é um anjo? Carlos acha que o anjo é o loirinho de olhos claros. Então, vai ser o loirinho de olhos claros que vai aparecer para o Carlos. Ele usa essa vestimenta que para ti vai ser familiar. Uhum. Rapidinho aqui, que eu sei que você tem outra live. A Rosane pergunta como identificar que tipo de terapia é do bem. O Carlos Torres diz que cursos que geram muitos níveis não são do bem. E aí, o que fazer, Fernando? Então, o termômetro é sempre o coração, amado. Sente, 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 sente. Faz a pergunta para o coração. Não usa o menos a mente o possível que tu puder usar, né? Tipo, eu tenho 2 cursos aqui, o curso X e o curso Y. Eu quero me aprimorar como terapeuta. E tem essas 2 possibilidades aqui. Procura não avaliar pelo preço, pela duração do curso, ou pela distância, pelos entraves, ou porque você foi com a cara do orientador desse curso. Isso tudo é da mente. Fecha os olhos e te imagina, te coloca nesse cenário desse curso. O que é que você sente? Leveza, bem-estar. Eu me enxergo aplicando essa técnica numa pessoa. Beleza. Agora faz o mesmo exercício com o outro. Não deu a mesma sensação que o outro me deu. O teu coração está te respondendo. Então, existem técnicas reais, verdadeiras, e outras que são pega-ratão, não sei se tem esse termo aí. De que cidade você é mesmo, Eu sou cara? do Paiaiá, é um povoado na Bahia, município de Nova Açores, tem apenas 600 moradores na alta temporada. E lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, a 225 quilômetros de Salvador. Eu sou de lá. Eu sou de lá do sertão. Fernando, tem uma pergunta aqui, rapaz, que eu acho talvez a pergunta mais importante desse nosso bate-papo e também mais séria desse bate-papo. Vamos lá. Heloísa Pastore, ela diz... Tem um filho que diz que gostaria de tirar a própria vida, mas não tem coragem. O que fazer, Fernando? Bom, na verdade, gente, eu chego a me arrepiar com isso, né? Me arrepia o corpo todo, porque eu nunca pensei em tirar a própria vida, mas eu já vivi uma situação de vida, naquele caos que eu vivi, naquela reformulação que eu tive, e eu dirigia e pensava assim, eu não tenho coragem de tirar minha própria vida. Mas se vier um caminhão e virar por cima de mim aqui, eu não vou achar ruim, não. Eu já vivi isso. Mas nunca me passou pela cabeça tirar a própria vida. Quando a pessoa quer tirar a vida, na verdade ele não quer tirar a vida. O que ele quer se desfazer é da dor. Não é a vida que a pessoa não quer. Ele não quer a dor. Ele não está suportando a dor. E o que é que faz amenizar a dor, Carlos? Quando a criança vem com o joelhinho ralado, ou quando... O que é que faz? O que a mãe sempre faz para o seu filho? Ou o pai sempre faz para o seu filho quando ele está numa situação de dor física, ou emocional, ou mental, ou espiritual? Amor. 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 Ele é o antídoto infalível para aplacar a dor.
Amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de amigo, amor verdadeiro, seja lá de quem, da onde venha, ele aplaca o sofrimento, ele aplaca a dor. Quando some a dor, some a ideia de tirar a vida, porque eu não quero tirar a minha vida, eu quero tirar a minha dor. Eu adoro viver. Só que naquela época que eu estava dirigindo lá, que eu pensava no negócio do caminhão, naquela época eu não queria, porque eu estava com uma dor muito intensa. E era daquilo que eu queria me livrar. Então, quando eu me livrei daquilo, daquela dor, nossa, a vida é maravilhosa, a vida é linda. E quando essa pessoa, esse filho, ou seja, qualquer pessoa que tenha esse pensamento, se livrar dessa dor, ele vai voltar a vibrar pela vida, a querer acordar no dia seguinte para viver mais um dia, porque ele vai amar a vida. Mas para isso, precisa colocar uma bandana nesse machucado. Todos os dias, né? Coloca a bandana, tira a bandana, troca a bandana, coloca lá o remedinho, raspa, dá beijinho. Não é assim que a gente faz com a criança, com o filhinho lá de 2, 3 anos? A gente não dá beijinho na ferida. É isso, mãe, é isso. É lógico que eu sei, por você estar aqui e fazer essa pergunta, é lógico que eu sei que você sabe disso, que você faz isso. Então eu digo assim, intensifique isso. O máximo que você puder. Dê amor, dê amor, dê amor. Mas, mesmo assim, existe algo chamado livre-arbítrio, que a pessoa pode escolher caminhos. E se a mãe, se o pai, se as pessoas do entorno deram esse amor incondicional e cuidaram dessa ferida, e mesmo assim, essa escolha for feita no final, a mãe vai poder dizer assim, poxa, é lógico que eu estou triste, mas eu fiz o meu melhor, eu cuidei dessa ferida todos os dias, eu fiz o meu papel de mãe aqui. Então, você pode ter a dor da saudade, a tristeza, mas a dor do arrependimento e da culpa você não vai ter, porque você cuidou todos os dias daquela ferida. Faça isso. Eu cuido muito disso, os terapeutas lidam muito com isso, com essa questão, né? Então, tudo que eu aplico uma técnica, mas além da técnica, muito além da técnica, é o amor. Que eu vou colocar no áudio, que eu vou mandar para a pessoa, que eu vou colocar no trato que eu vou ter com aquela pessoa. É isso que vai curar, muito além da técnica. Fernando, nosso tempo acabou, cara. Gostaria de te agradecer aí. Satisfação. Fala aí rapidinho. Só deixa eu dar um toque rápido aí, Carlão. Dia 1º de agosto, o meu próximo curso Alquimia Pessoal, tá, galera? Quem tiver aí... Onde acessa? Online. Josi Paulus, ela colocou agora aqui os coraçãozinhos aí, ó. É a Josi e a Jaque Paulus. Mas quem tiver interesse, manda um direct para mim que eu mando o link lá de inscrição, tá? Quem tiver aí interesse em fazer o Alquimia Pessoal, serão muito bem-vindos. Um dia inteiro aí de troca de informação. Obrigado pela aula, cara. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Satisfação. Gratidão. Foi maravilhoso o bate-papo contigo. Adorei, velho. Gratidão aí, tá? Pela oportunidade, por ter me convidado. Valeu, Fernando. Muito obrigado, viu? E vem pro Sul aí qualquer hora. Vem visitar a gente aí. Com o maior prazer, cara. Com o maior prazer. Obrigado a todos, gente. Valeu. Amor. Gratidão, galera. Beijo no coração. Amor sempre. Um abraço.